sou a professora Cindy, professora de matemática. Hoje a aula é destinada aos alunos da EJA do módulo 2 do ensino fundamental. O tema da nossa aula é múltiplos e divisores. Mas antes de iniciarmos este conteúdo, faremos uma breve revisão dos conteúdos já estudados anteriormente. E o primeiro conteúdo que estudamos foi a construção do conceito de número ao longo da história. Nós vimos que o número surgiu a partir do momento em que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos. Além disso, durante toda a história, assim como a palavra, o número também passou por diversas mudanças na sua representação. Os símbolos 9, a palavra 9, são representações diferentes que representam o mesmo número, apenas escrito em épocas distintas. E essas diferentes representações deram origem aos sistemas de numeração egípcio, em que as quantidades eram representadas de acordo com os desenhos, sistema de numeração romano, em que as quantidades eram representadas de acordo com as letras, e o sistema de numeração decimal, que é o sistema que utilizamos agora, em que a representação das quantidades acontece por meio dos algarismos. Vimos também o conjunto dos números naturais, em que é representado pela letra N, que inicia em 0 e segue sucessivamente a um conjunto infinito, ou seja, não tem fim. E nós estudamos algumas operações básicas com esses números naturais, que é a adição, a subtração, a divisão, a multiplicação. E dando continuidade ao conteúdo de hoje, da aula de hoje, nós estudaremos múltiplos e divisores, e para entender o que são múltiplos, acompanhe a seguinte situação. Suponha que para a confecção de um uniforme se utilize 3 metros de tecidos. Vamos montar uma tabela indicando a quantidade de metros de tecido necessária para confeccionar diferentes quantidades de uniforme. Na primeira coluna, representa a quantidade de uniformes e na segunda coluna, metros de tecido. Então, para confeccionar um uniforme, usamos 3 metros de tecido, 2 uniformes, 6 metros de tecido, 3 uniformes, 9 metros de tecido e 4 uniformes, 12 metros de tecido. Os números 3, 6, 9 e 12 são múltiplos de 3, pois eles são resultado de uma multiplicação do número de uniformes por 3. Denominamos múltiplo de um número o produto ou multiplicação desse número por um número natural qualquer. Um bom exemplo de números múltiplos é encontrado na tradicional tabuada. Então, se você quiser saber quais são os múltiplos de 4, basta você olhar na tabuada e, por exemplo, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, então 4, 8 são os múltiplos de 4. Divisores. Quando dividimos um número por outro e sobra um resto de 0 unidade, dizemos que ele é divisor do número dividido. Mas o que determina que um número é divisível por outro? Um número é considerado divisível por outros quando o resto da divisão entre eles é igual a 0. Portanto, acompanha o exemplo aí, 12 é divisível por 1, porque quando você divide 12 por 1 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6 e o resto também vai ser 0. 12 dividido por 3 dá 4. 12 dividido por 4 dá 3. E 12 dividido por 6 dá 2. E 12 dividido por 2, 12 dá 1. Assim, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são divisores de 12. Agora vamos entender o que são os critérios de divisibilidade. O que é um critério de divisibilidade? É uma regra que permite avaliarmos se um dado número natural é ou não divisível por outro número, sem que seja necessário efetuarmos a divisão. Por exemplo, divisibilidade por 2. Um número natural é divisível por 2 quando ele terminar em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Ou seja, quando ele for par. Sempre que o número for par, ele será divisível por 2. Exemplo, 2020 é divisível por 2, pois termina em 0. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 3.
Por exemplo, 234 é divisível por 3, pois a soma dos seus algarismos é igual a 2 mais 3 mais 4, que é igual a 9. E como 9 é divisível por 3, então 234 também será divisível por 3. Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 quando terminar em 2 zeros ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Por exemplo, 1800 é divisível por 4 porque termina em 2 zeros. 4116 é divisível por 4, por 16 é divisível por 4. E divisibilidade por 5, um número natural é divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou em 5. Por exemplo, 55 é divisível por 5, pois termina em 5. 90 é divisível por 5, pois termina em 0. Divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ele precisa ser simultaneamente dividido por 2 e por 3. Por exemplo, 312 é divisível por 6 porque é divisível por 2, pois termina em 2 e é par. E por 3 porque a soma dos algarismos dá 6. 3 mais 1 dá 4, mais 2 dá 6. 5.214 é divisível por 6, porque é divisível por 2, portanto é par. E por 3, porque a soma dos seus algarismos vai dar 12. E 716 não é divisível por 6, ele é divisível por 2, mas não é divisível por 3, porque quando soma os algarismos, 7 mais 1 dá 8, mais 6 dá 14, 14 não é divisível por 3. Divisibilidade por 8, um número é divisível por 8 quando terminar em 3 zeros ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Por exemplo, 7.000 é divisível por 8, pois termina em 3 zeros. 56.104 é divisível por 8, pois 104 é divisível por 8. Divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 9. Por exemplo, 2.871 é divisível por 9, pois a soma dos seus algarismos é igual a 2 mais 8, mais 7, mais 1, que é igual a 18. E como 18 é divisível por 9, então 2.871 é divisível por 9. Divisibilidade por 10. Um número natural é divisível por 10 quando ele terminar em 0. Por exemplo, 4.150 é divisível por 10, pois termina em 0. 2.106 não é divisível por 10, pois não termina em 0. E agora acompanhe a atividade. Qual das quantidades abaixo não pode ser dividida por 5? E aí você precisa analisar os critérios de divisibilidade. E nesse caso nós vamos analisar o critério de divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou em 5. Portanto, opção A, 300 litros é divisível por 5 porque termina em 0. 210 metros é divisível por 5 porque termina em 0. 150 quilos é divisível por 5 porque termina em 0. E 239 ovos não é divisível por 5 porque termina em 9. Então, a opção que não pode ser dividida é a quantidade de ovos. E a questão 2, observe as sequências numéricas e identifique a sequência formada por múltiplos de 2, a formada por múltiplos de 5 e a formada por múltiplos de 10. Então, nós vimos que
os múltiplos, para a gente determinar os múltiplos de um número, basta a gente pegar esse número e multiplicar por qualquer outro número natural. Então, nós vamos pegar a sequência, inicialmente vamos olhar para os múltiplos de 2. Então, a gente precisa pegar o 2, multiplicar por 1, 2 multiplicar por 2, por qualquer número natural. Então, 2 vezes 1, 2. Portanto, a sequência dos múltiplos de 2 é essa sequência em vermelho. A sequência dos múltiplos de 5 é a sequência em amarelo, porque 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2, 10, 15, 20, assim sucessivamente. E a sequência dos múltiplos de 10 é a sequência em verde, porque é 10 vezes 1, 10, 10 vezes 2, 20, 10 vezes 3, 30. E por hoje é só. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula.